Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca do seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitos assuntos relevantes para a gente tratar neste vídeo de hoje. E é o seguinte, vamos falar aqui sobre o jogo decisivo, jogo que pode deixar o Vasco da Gama a 1 ponto atrás do Cruzeiro. Final de preparação hoje lá em São Luís do Maranhão para a partida de amanhã. Vamos falar bastante aqui sobre a SAF. Teve deputado hoje se manifestando, que é benemérito do Vasco da Gama. Rodrigo Capello também veio a público, jornalista da Globo, para poder simplesmente fazer chantagem emocional com os torcedores do Vasco da Gama. E vamos falar aqui sobre a situação aí de reforços. O Vasco aí, a 777 Partners, aí de olho numa joia do Botafogo, que está com muita dificuldade de renovar o seu vínculo lá em General Severiano. E vamos falar aqui sobre o craque Neto, que fez um apelo hoje à torcida vascaína e comoveu o Brasil inteiro. Então vamos lá, pessoal. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, amanhã, jogo decisivo às 16h30, apenas com transmissão do Premier, jogo que pode colocar o Vasco a 1 ponto de distância aí do Cruzeiro. O técnico Mauricinho treinou muitas finalizações e o posicionamento defensivo, não confirmou a escalação, fez mistério, mas a gente sabe aí que ele vai ter alguns problemas aí para esta partida. Ele não vai poder contar com o Palácios, que está com uma lesão no joelho, Thiago Rodrigues, Andrei e Figueiredo. Porém, retornam aí a equipe do Vasco da Gama, Edmar, Peck, Nenê treinou normalmente hoje e o Gabriel Dias, né? Então é o seguinte, a gente vai ficar na torcida para que dê tudo certo aí. O Sampaio Corrêa vem empolgado, venceu o Ituano, está na 10ª colocação. A rodada começou muito boa para o Vasco da Gama ontem, essa é a verdade, porque o Sport empatou com o Operário e hoje a gente tem mais 2 jogos aí. Bem, sobre os assuntos fora aí das 4 linhas. Meus amigos, hoje o dia foi agitado aí no que tangencia a situação da SAF. A liminar concedida ontem pela 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro causou polêmica. E vários personagens aí vieram a público hoje para poder falar sobre esse assunto. E é o seguinte, meus amigos, o Chiquinho da Mangueira, benemérito aí do Vasco da Gama, repudiou aí a situação da comissão lá da Alerj, dizendo que a Alerj não tem direito de fazer isso. Eu gostaria de saber do benemérito, do Chiquinho, que foi preso aí por envolvimento de corrupção com Sérgio Cabral, qual o problema de ser transparente? E a gente viu também o Rodrigo Capello hoje vindo a público lá no Sport TV, dizendo o seguinte: olha, a 777 Partners
pode até abrir mão do negócio, certo? Se o contrato for exposto, porque tem aí segredos, sigilos aí operacionais. Rodrigo Capello chegou ao ponto de dizer isso hoje para o torcedor vascaíno. Enfim, muita polêmica, muitas pessoas defendem que o contrato tem que ser exposto, outras defendem aí que o que foi feito aí por Jorge Salgado e por Osório na audiência pública está de bom tamanho. Bom, com relação à situação de reforços, o Vasco continua aí mapeando o mercado para se reforçar já para a próxima semana, dia 18, a abertura aí da janela. E é o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento que o Botafogo impôs um prazo aí para a renovação de contrato do Matheus Nascimento, uma joia do Botafogo, excelente atleta aí, que estaria sendo monitorado pela 777 Partners. A empresa teria interesse aí no Matheus Nascimento, que, cara, um jogador que dispensa comentários aí. Dentro do perfil, jogador novo aí, que tem muito a dar, a contribuir aí com o futebol brasileiro. Seria um belíssimo reforço aí para o Vasco da Gama. E dentro da responsabilidade, a gente sempre que tiver jogadores aí bons vindo aí da imprensa, a gente não vai fazer sacanagem com o clube. A gente vai expor aqui porque a gente quer o melhor para o Vasco da Gama. E meus amigos, o craque Neto veio a público hoje no programa dele, fez um apelo emocionante ao torcedor vascaíno e disse ao torcedor do Vasco: somos todos Vasco, é hora da gente se unir para voltarmos a ser forte. Precisamos aí de união e de paz. O Neto aí representou uma figura aí que é muito polêmica, né? Às vezes fala coisa certa, às vezes fala besteira, mas ele tá certo. É um momento aí que a gente tem que pensar aí no acesso, clamar por paz, porque foi conforme o Neto disse hoje. O Vasco unido aí, ele se torna simplesmente imbatível. Essa é a grande verdade. Então, parabéns aí pro Neto. Bom, meus amigos, esse foi o noticiário do Vasco de hoje. A gente colocou a nossa respectiva opinião aqui. Às 21h15 tem live para a gente falar mais sobre o jogão de bola amanhã. Sampaio Corrêa contra o Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!